Nós precisamos proclamar em voz alta a bondade de Deus. Precisamos fazer isso nos momentos adequados e nos lugares adequados. Mas precisamos, sem dúvida, fazer isso. Todo o incentivo que eu possa te dar será pouco para que você faça das confissões verbais uma parte importante do seu tempo de comunhão com Deus. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é: o que você diz? E a passagem está no Salmo 91, versículos 1 e 2. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem não conhece essa palavra, né? Nós proferimos ela todos os dias em nossos devocionais. Mas eu tenho um recado importante para você, que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Olha só, os salmistas, frequentemente, eles falavam sobre a bondade e o caráter de Deus. E eu li agora aqui no Salmo 91, versículos 1 e 2, que afirma que quem se abriga junto ao Altíssimo pode dizer ao Senhor, e também dizer do Senhor que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, um Deus em quem se pode realmente confiar. É interessante notar que o salmista também usou esta expressão: pode dizer ao Senhor. Talvez nós devêssemos perguntar a nós mesmos, de uma forma regular, o que eu estou dizendo ao Senhor e do Senhor. Entenda que nós precisamos dizer as coisas certas e não apenas pensar. Podemos ponderar assim: eu acredito em todas as coisas boas a respeito do Senhor. Mas será que também estamos dizendo alguma coisa que nos esteja ajudando? Sempre que afirmamos crer em algo, geralmente é justamente o contrário do que sai dos nossos lábios. Quando eu vou caminhar na rua ou estou dentro do meu carro, eu amo ficar proclamando em voz alta a bondade de Deus. Eu oro, eu canto, eu confesso a palavra em voz alta. Eu digo coisas assim: Deus está aqui do meu lado. Jesus, vem comigo. E eu vejo Jesus sentado no banco do carona e indo comigo nos lugares que eu preciso ir. Eu falo assim: posso fazer qualquer coisa que o Senhor diga para eu fazer, Senhor. Jesus, eu me rendo a Ti. Usa-me como instrumento da Tua graça. Aonde vamos, Jesus? Me conduza aonde o Senhor quer ir e vamos fazer a Tua obra. Ou eu falo: Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Então eu sei, Senhor, que essas situações que eu estou vivendo na minha vida vão cooperar para o meu bem. Apesar de não contemplar pelos meus olhos, eu verdadeiramente creio no que está escrito na Tua palavra. Ou, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. A Sua força está em mim. Jesus está em mim. Eu sou um só espírito com Ele. Ou eu digo: Deus é bom e tem um bom plano para mim. Bênçãos estão vindo, Senhor, e farão transbordar a minha vida e também vai fazer com que eu transborde na vida de outras pessoas. Meus amados, eu ficaria o dia inteiro aqui falando coisas que eu digo diariamente. São manifestações de gratidão todos os dias. E quando eu digo palavras assim, o que eu estou fazendo?
Eu estou anulando o plano maligno de Satanás para a minha vida. O desejo dele é frustrar os sonhos de Deus para a minha vida. Mas a partir do momento que eu abro a minha boca e começo a confessar a palavra de Deus, começo a verbalizar a minha gratidão a Deus. Quando eu oro, quando eu canto e confesso a palavra em voz alta, ele bate em retirada. E eu te dou um conselho muito incrível e simples, que pode mudar a sua vida. Você verá mudanças notórias. Verbalize a sua gratidão. Verbalize o seu louvor e a sua adoração. Diga em voz alta as coisas que estão no seu coração a respeito de Deus. Não guarde apenas para si, mas abra a sua boca e fale. Cante canções que sejam cheias de louvor e adoração. Tome uma atitude agressiva contra o inimigo, falando da bondade de Deus. O que você diz com a sua boca se manifestará em sua vida, sejam coisas boas ou ruins. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado pelo teu amor, graça, misericórdia, pela paz que excede todo entendimento. Senhor, o que falamos com a nossa boca verdadeiramente é o que se manifesta em nossa vida. Na tua palavra diz muitas coisas, e uma delas, Senhor, são coisas a respeito de ti que muitas vezes não falamos. Nós falamos com o Senhor, mas falamos pouco do Senhor, de quem Tu és, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, e confessamos a Sua palavra em voz alta. Que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos e irmãs, que eles tenham essa revelação profunda em seus corações, Senhor, e a partir de hoje comecem a verbalizar essa gratidão, comecem a Te louvar em espírito e verdade, e adorá-lo, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente.
É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, se pretendermos ter êxito em sermos autênticos e em desfrutarmos verdadeiramente da nossa vida, precisamos atingir o ponto em que permitimos que o Espírito Santo nos dirija. Somente Deus, através do seu Espírito, pode nos tornar bem-sucedidos e nos levar a ser tudo o que podemos ser. As outras pessoas não conseguirão isso. O diabo certamente não conseguirá. E nós não conseguiremos fazer isso por conta própria sem Deus. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Intrépido como um leão. E a passagem está em Provérbios 28:1, que diz: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Eita glória! Ser guiado pelo Espírito não significa que nunca cometeremos erros. Não. O Espírito Santo, ele não comete erros, mas nós sim. Seguir a direção do Espírito é um processo que só se pode aprender fazendo. Começamos tomando atitudes com relação às coisas que acreditamos que Deus está colocando em nosso coração. E aprendemos pela sabedoria e experiência a ouvir de forma mais clara e definitiva. Para quem me segue há algum tempo, eu digo muito isso. Dê passos de fé e descubra. Esta é uma maneira de descobrir se o que está em seu coração vem de Deus. Se funcionar, vem de Deus. Se não funcionar, não vem de Deus. E não é vergonha agir para descobrir. Então dê pequenos passinhos de bebê e veja se o primeiro rende bons frutos. Se render, então dê outro passo. Se não render, recue. Ore um pouco mais, crie mais intimidade com Deus, conecte-se mais a Jesus, renda-se à condução do Espírito Santo. Eu costumo dizer que é necessário ousadia para ser guiado pelo Espírito, porque somente a ousadia caminha com energia e somente ela pode sobreviver aos erros. Precisamos lembrar que os justos são corajosos como o leão, conforme eu li no começo do devocional em Provérbios 28:1. Quando pessoas inseguras falham, geralmente elas não tentam de novo. Mas pessoas corajosas cometem muitos erros, mas a atitude delas é: vou continuar tentando até aprender a fazer isso direito. Aqueles que sofrem de um sentimento de culpa geralmente não acreditam que podem ouvir a Deus. E mesmo quando acreditam que podem ter ouvido a Deus e tomam uma atitude, qualquer pequeno fracasso se transforma em um grande revés para eles. E eles recuam. Toda vez que cometem um deslize, entram debaixo de um novo fardo de culpa e condenação. A maioria dos cristãos vive assim. E acabam gastando todo o seu tempo nesse ciclo.
Eles cometem um erro, se sentem condenados, cometem outro erro, se sentem condenados e assim por diante. Finalmente ficam congelados pelo medo e nunca cumprem o seu destino e deixam de viver o plano incrível que Deus tem para eles. Eu encorajo você, neste devocional de hoje, a dar um passo de fé e ser tudo o que Deus o chamou para ser. Se você tomar uma atitude e 2 semanas depois descobrir que falhou, você será intrépido o suficiente para orar, colocar-se na presença de Deus, ser sábio bastante para aprender com seus erros e determinado bastante para seguir em frente. Você aceita esse desafio? Ou você vai se sentir condenado e voltar a desperdiçar a sua vida? Não há sentido em aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo se você não entender que cometerá alguns erros durante o percurso. Isso é um fato. Então seja destemido como um leão na sua fé. Não se esconda mais atrás de medos, inseguranças e erros. Se você já fez grandes estragos em sua vida e tem vivido debaixo de condenação por causa disso, esta é a hora de se perdoar e seguir em frente. Em Cristo, você pode ser tudo o que Deus planejou para você. Não seja a metade ou 3/4, mas seja tudo o que Deus planejou que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça e tenha tudo o que Ele quer que você tenha. Você não desfrutará da plenitude de Deus sem a coragem dele. E essa coragem já está em você, porque você é um só espírito com Jesus. Lembre-se, o sentimento de culpa destrói a ousadia. Portanto, não fique debaixo de condenação. Provérbios 28:1 diz que o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Os maus estão fugindo o tempo todo. Eles fogem de tudo, mas os justos são intrépidos, corajosos como o leão. E quer você sinta isso ou não, você, meu amado irmão e irmã, é justo. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça, paz, misericórdia. Senhor, na tua palavra diz que nós, justos, somos corajosos como o leão. Porém, muitos de nós ainda não agem com essa coragem. Muitos que estão aqui comigo, Senhor, hoje, através dessa oração, vêm se redimir a Ti. Estão se sentindo condenados porque deram passos de fé, mas foram frustrados em seus planos, achando que era o Senhor que estava conduzindo eles por certo caminho. Muitos, Senhor, desistiram, muitos estão parados, muitos não querem dar mais passos, Senhor, estão dominados pelo medo, pararam. Que através desta mensagem de hoje, Senhor, essa coragem e ousadia voltem aos seus corações. Essa coragem de um leão, essa ousadia de um verdadeiro filho de Deus, para que eles deem passos de fé, Senhor, e descubram qual o propósito de vida de cada um deles. Senhor, que através do que nós falamos no dia de hoje, nós não hajamos como os ímpios que fogem, embora ninguém os persiga. Senhor amado, entrego a vida de cada um deles a Ti. E que nesta oração, Senhor, eles abram o coração. E a partir de hoje, eles vivam vidas ousadas, vidas de verdadeiros discípulos radicais de Jesus.
caminhando rumo aos planos que o Senhor tem para cada um deles, para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, uma revelação é algo que percebemos em nossa mente. É uma visão mental. Segundo uma definição, pode ser algo que Deus planta em nós de forma sobrenatural ou algo que vemos de forma intencional. Envolve o modo como pensamos sobre o nosso passado e futuro e sobre nós mesmos. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é a importância da revelação. E a passagem está em Provérbios 29:18, que diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Olha isso. As pessoas que têm um passado triste precisam ser capazes de acreditar em um futuro brilhante. E nessa passagem de Provérbios 29:18, diz que onde não há revelação divina, as pessoas se desviam. Muitas pessoas têm medo de acreditar em Deus quando Ele lhes dá uma revelação. Elas acham que podem estar se preparando para se decepcionar. Não percebem que ficarão eternamente decepcionadas se não crerem. E se essa pessoa que eu estou descrevendo é você, lembre-se desta verdade que eu vou falar hoje. Não custa nada crer. Olha só, eu sinto que se eu acreditar muito e obtiver ao menos a metade desse muito, eu estarei melhor do que estaria se acreditasse em nada e obtivesse tudo desse nada. Pegou essa chave? E eu desafio você a começar a crer que algo de bom vai acontecer em sua vida. Porque, na verdade, existe um plano bom, perfeito e agradável escrito para você. Então peça a Deus uma visão para perseguir e creia que você pode fazer na vida o que quer fazer, seja o que for, através de Cristo Jesus. Não tenha a atitude dos que desistem facilmente. Deixe a sua fé voar. Seja criativo com seus pensamentos. Faça uma relação e pergunte a si mesmo: em que tenho acreditado ultimamente? Uma resposta sua sincera a esta pergunta pode ajudar você a entender por que você não tem recebido o que queria receber. Permita que a revelação redentora de Deus conduza você para longe dos becos sem saída da sua vida e lhe dê visão quanto ao seu futuro incrível. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por tudo que Tu és, pelo Teu amor, graça, pela paz que excede o entendimento. Senhor, eu coloco em Tuas mãos hoje todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo através desse devocional, escutando esta oração. Papai, que eles comecem a crer que algo bom vai acontecer em suas vidas. Que eles tenham uma visão clara, Senhor, de quem eles são em Cristo Jesus. E com isso, Senhor, caminhem em fé, de acordo com o plano que o Senhor tem para cada um deles. Que eles entendam que eles podem ser o que quiserem ser através de Jesus.
que eles podem obter o que eles quiserem obter através de Jesus, que através de Jesus eles vão viver vidas extraordinárias conduzidas pelo Espírito Santo, que eles não tenham atitude daqueles que desistem facilmente. Senhor, que eles voem em fé a partir de hoje, que eles sejam criativos com seus pensamentos e que eles perguntem a si mesmos no que eles têm acreditado ultimamente, Senhor. Papai, que essa revelação que será dada ao coração de cada um deles seja redentora e conduza cada um deles para longe desses becos sem saída de suas vidas, e que eles tenham uma visão quanto ao futuro que o Senhor tem para cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, geralmente quando temos montanhas em nossas vidas, ou seja, problemas, nós falamos sobre eles. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui a falarmos a eles. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é o que fazer com suas montanhas. E a passagem está em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, que diz: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Oh, glória a Deus! Quando Jesus disse que devemos falar aos nossos montes pela fé, ordenando que eles se levantem e se lancem ao mar, estava fazendo uma declaração radical que merece ser estudada. Em primeiro lugar, o que nós estamos dizendo aos montes, às montanhas em nossas vidas? É óbvio que não devemos lançar a nossa vontade sobre eles. Devemos lançar a vontade de Deus sobre eles. E a vontade de Deus é a sua palavra. Declarar a palavra é algo muito poderoso e absolutamente necessário para conquistarmos as nossas montanhas. Entretanto, isso é apenas o começo. A obediência, ela é um fator igualmente importante. Se uma pessoa pensa que pode viver em desobediência, mas declarar a palavra de Deus aos seus montes e obter resultados, ficará profundamente decepcionada, como Jesus afirmou claramente nessa passagem. A passagem de Marcos, do capítulo 11, do verso 22 a 26, deve ser considerada na sua totalidade. No verso 22, Jesus disse que devemos ter fé em Deus. No verso 23, ele falou sobre liberarmos a fé falando aos montes, às montanhas. No verso 24, ele fala da importância de orarmos crendo naquilo que oramos. No verso 25 e 26, ele fala sobre perdão. Olha só, não há poder algum em falarmos a um monte se nosso coração estiver cheio de falta de perdão. No entanto, o problema da falta de perdão acontece de forma desenfreada entre os filhos de Deus. Multidões que aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador caem no engano de tentarem agir sob um dos princípios de Deus, enquanto ignoram completamente o outro. Então peça a Deus no dia de hoje para ajudá-lo a entender todo o conselho da palavra, para que você possa viver uma vida equilibrada
e vitoriosa como um cristão verdadeiro, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, misericórdia, pela sua paz que excede o entendimento. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos e irmãs em oração nesta manhã, Senhor. Hoje falamos sobre os montes, as montanhas, Senhor, que estão em nossas vidas. Muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, não têm essa revelação. E quando eles oram, ao invés de orarem e declarar a palavra sobre os problemas que eles estão vivendo, eles oram o próprio problema. Que eles entendam, Senhor, que eles não devem falar sobre os seus problemas, sobre suas montanhas, mas falar para elas e declarar a sua vontade dentro da sua palavra, para que aqueles montes e aquelas montanhas, aqueles problemas, sejam resolvidos no seu tempo perfeito. Muitos deles aqui também, Senhor, estão vivendo sob a falta de perdão. Eles declaram a tua palavra, eles falam, eles meditam, mas estão com o coração cheio da falta de perdão. Que isso seja um despertar em seus corações, Senhor, pois não haverá efetividade alguma em declarar a sua palavra com o coração cheio de falta de perdão. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu começo com uma pergunta. Você está ocupado demais, meu irmão, minha irmã? Parece que hoje em dia todo mundo está ocupado. E frequentemente eu me deparo com pessoas que não vejo há muito tempo. E quando eu pergunto como elas vão, eu sempre ouço: estou muito ocupado, estou correndo atrás. E eu creio que isso é uma vergonha e um problema. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é: separe tempo para desfrutar da presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem é muito poderosa e eu queria partilhar a palavra que está em Lucas 10, verso 40, uma passagem muito conhecida por todos nós. Diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Marta, ela também estava ocupada, conforme eu li na passagem. Ela estava ocupada demais para separar tempo para desfrutar da presença de Jesus quando ele foi à sua casa. Ela estava ocupada trabalhando e tentando impressionar Jesus e todos os outros. Ela queria que tudo estivesse certo e tudo estava certo, na verdade. O que estava errado eram suas motivações. Pega essa chave. Muitas pessoas falam assim para mim: mas Vinícius, como eu vou passar tempo com Jesus? Eu acordo muito cedo, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Então tá, a escolha é sua. Não tem muito o que falar. Agora Maria, aqui nessa situação, por outro lado, ela agarrou a oportunidade de se sentar aos pés de Jesus e aprender. Olha o que diz em Lucas 10, 39. Diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Maria, ela sabia que o trabalho sempre estaria ali, mas Jesus não.
Nós precisamos passar tempo regular de qualidade com Deus. Isso mudou minha vida, meu irmão, minha irmã. Não cometa o erro de tentar encaixá-lo no seu horário, mas tome a decisão de colocá-lo em primeiro lugar e de organizar o resto do seu horário ao redor do seu tempo com Ele. Algumas pessoas também me procuram: Vinícius, está acontecendo isso na minha vida, está muito complicado, não aguento mais, vários problemas. E eu pergunto: quanto tempo você tem passado com Jesus? Muitas delas não respondem. Outras respondem até, mas falam que não estão passando um tempo de qualidade com Jesus. Aí está a raiz de qualquer problema que você está vivendo. Você não está passando tempo com Jesus. Não passar tempo com Deus é o maior erro que cometemos em nossa vida espiritual. Isaías 40:31 nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Passar tempo estudando a palavra de Deus, orando e tendo comunhão com Ele, nos transforma e nos torna fortes o bastante para suportarmos qualquer desafio que cruze o nosso caminho. A verdade desta questão é que realmente não podemos seguir em frente, a não ser que façamos a única coisa que Jesus disse a Marta que era importante. Ele disse a ela, no verso 42, que só uma coisa era necessária e que Maria escolhera a boa parte. Ninguém jamais disse em seu leito de morte: gostaria de ter passado mais tempo trabalhando no escritório. Você já ouviu isso? A maioria das pessoas que estão para morrer desejaria ter investido mais tempo em seus relacionamentos. Se tomarmos as decisões corretas agora, não viveremos a agonia de lamentarmos mais tarde. Aprenda a reconhecer o tempo da sua visitação, aqueles momentos especiais em que Deus o chama para passar tempo com Ele. Quando Jesus bater na porta do seu coração, não responda dizendo: estou ocupado, volte outra hora. Dê a Ele as boas-vindas e desfrute da sua presença. E quando Ele não bater a porta, eu vou te falar algo que é muito importante. Quando você cria intimidade com Jesus e se apaixona verdadeiramente com Ele, você sempre quer estar com Ele. Você sabe que Ele mora em você e você é um só espírito com Ele, mas você não vê a hora de desfrutar da presença do seu noivo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu és em nossa vida. Jesus amado, como é bom passar tempo contigo. Como é maravilhoso desfrutar da Tua presença viva, encostar no seu peito, ser amado por Ti, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, encher-nos da Tua graça, da Tua paz, da Tua misericórdia, do Teu amor, esse amor ágape que não vê interesse algum. Como é bom nos enchermos de Ti todos os dias. Que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Que eles entendam, Senhor, que a maioria dos problemas que eles estão enfrentando são decorrentes da falta de passar um tempo de qualidade com o Senhor. Que eles entendam, Senhor, que isso é o principal da nossa vida. Que eles aprendam não a fazer planejamentos, mas fazer um planejamento em torno do momento que passaram contigo, para que a sua vontade seja soberana e não a vontade deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Intimidade com Deus requer um investimento de tempo
E nem todos estão dispostos a investir a mesma qualidade de tempo e também quantidade. Deus, ele não pede todo o nosso tempo, mas ele realmente pede para ocupar o primeiro lugar em tudo. Algumas pessoas pensam que a única maneira de ser íntimo de Deus é não fazer nada além de coisas espirituais. Entretanto, Deus nos projetou para sermos um corpo, uma alma e um espírito. E Ele espera que cuidemos de cada área da nossa vida. Se mantivermos Deus em primeiro lugar, tudo o que fizermos pode ser um ato espiritual. Até mesmo algo como fazer um café da manhã pode ser um ato de adoração se o fizermos para o Senhor e para a sua glória. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Intimidade com Jesus. E a passagem está em Lucas 10:1, que diz: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Presta atenção nessa mensagem de hoje. Nós sabemos que a partir de Lucas 10:1, Jesus ele indicou pelo menos 70 pessoas para irem adiante dele para todo lugar onde ele fosse. Nós sabemos também que Jesus escolheu 12 discípulos para compartilharem de um nível mais profundo de intimidade com ele. E desses 12 havia 3, Pedro, Tiago e João, que eram levados por Jesus para situações das quais nenhum dos outros participavam. Olha o que diz em Mateus 17, versos 1 e 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Mas olha só, desses 3, quem era o mais próximo de Jesus? João. Somente João se sentia confortável o suficiente para encostar a sua cabeça no peito de Jesus, que é um gesto de intimidade. João ele fazia isso enquanto ouvia o Senhor falar na festa da Páscoa. Olha o que diz em João 13:23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele disse a João para cuidar da sua mãe. Ele sabia que João o amava o suficiente para fazer o que quer que ele lhe pedisse. Jesus tinha 70 conhecidos, 12 discípulos, 3 amigos íntimos e um que o amava ainda mais profundamente do que os outros. E você? Você quer ficar entre os 70, entre os 12, entre os 3? Ou você quer ser como João? Eu escolhi ser como João. Os 70 operavam milagres. Os 12, mais ainda. Os 3 viram coisas que os outros não viram. Mas o que mais importa é estar com Jesus sendo amado por ele. Jesus, ele amava todos eles, e todos eles amavam Jesus, mas havia poucos dispostos a ter o mesmo nível de compromisso que aqueles que entraram em um relacionamento mais íntimo com ele. E nem todos estão dispostos a obedecer a Deus e a pagar o preço, seja qual for, para ser íntimo dele. Entretanto, eu creio que a questão principal da intimidade com Deus envolve o modo como priorizamos o nosso tempo. Podemos dizer que não temos tempo de buscar a Deus, mas conseguimos tempo para fazer as coisas que são mais importantes para nós.
Estou ocupado pode ser uma desculpa. A pessoa dá uma desculpa, que não tem tempo para passar com Deus, mas fica mais de 1 hora rolando o feed de notícias do Instagram e do Facebook, ou assistindo uma série na Netflix. Nós temos que combater as distrações todos os dias para proteger o tempo que temos para buscar a Deus. Ele é o mais importante em nossas vidas, então, por que ele não ocupa o mesmo lugar de importância no nosso tempo? Talvez seja porque quando começamos a fazer um investimento espiritual, nós queremos ter uma gratificação instantânea. Mas buscar a Deus significa continuar desejando, insistindo e correndo atrás dele, perseverando. Quando buscamos a Deus, não teremos gratificação instantânea. Esqueça isso. Precisamos plantar antes de colher. Precisamos investir antes de termos um retorno. Em outras palavras, precisamos perder antes de ganhar. Precisamos abrir mão do tempo antes de podermos ter a experiência de uma intimidade profunda com Deus. Invista nisso, eu te aconselho. Isso vai mudar a sua vida de uma forma incrível. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua graça. Senhor, como é maravilhoso estar na tua presença em intimidade. Jesus, o Senhor é o nosso amado, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso noivo, que morreu por nós numa cruz, deu a sua vida por cada um de nós. Que os meus irmãos e irmãs que estão comigo agora aqui nessa oração dediquem tempo para que passem com o Senhor, pois esse tempo de qualidade contigo, Jesus, é incrível e maravilhoso. É algo que pode mudar a nossa vida. Que eles tenham pleno conhecimento do teu amor, para que eles vivam toda a plenitude do Papai. Esse tempo de qualidade com o Senhor é incrível. Senhor, que eles entendam que, buscando a Ti, não terão gratificação instantânea. Eles têm que plantar antes de colher. Mas, Senhor, eu digo, como experiência própria, quando criamos intimidade com o Senhor e nos apaixonamos por Ti, nós não esperamos gratificação alguma. Nós queremos apenas desfrutar da Tua presença e do Teu amor vivo. Que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos. Que eles entendam, Senhor, que eles precisam se esforçar. Eles precisam buscar esse tempo. Eles precisam colocar isso como prioridade em suas vidas. Que eles entendam, Senhor, que a ocupação que nós temos nos dias de hoje não pode ser uma desculpa para estar contigo. Que eles tenham uma revelação em seus corações, Senhor, do tempo desperdiçado todos os dias, que eles podem ter através das redes sociais ou de qualquer outra distração. Que eles peguem esse tempo para passar na Tua presença viva e desfrutar do Teu amor e graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer aí, Vinícius, mas está muito difícil. Desculpa eu te responder de uma forma muito franca. Então você morre no deserto. Ou você toma uma postura diante dos seus problemas, uma atitude de fé com um verdadeiro filho e filha de Deus, ou você vai ficar aí, na prisão. Ou você vai ficar aí totalmente parado, sem viver os sonhos de Deus para a sua vida. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é
lembre-se de José. E a passagem está no Salmo 105, do verso 17 ao verso 19. Diz assim: Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Meu amado irmão e irmã, o Salmo 105 é uma passagem maravilhosa da Bíblia, onde o escritor dedica tempo para relembrar a obra de Deus ao longo da história. Leia o Salmo todo. Relatos semelhantes podem ser encontrados lá em Neemias 9, Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. Cada vez que um escritor bíblico repete o relato de histórias do passado, a nossa fé é fortalecida e nosso coração é encorajado. Nessa passagem que eu li do Salmo 105, versos 17 a 19, nos lembramos de José e do tratamento injusto que ele recebeu de seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que um animal selvagem o havia matado. Enquanto isso, José estava sendo comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. E Deus concedeu favor a José onde quer que fosse, e logo ele obteve também o favor do seu novo dono. José, ele recebeu seguidas promoções, mas então algo injusto lhe aconteceu. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo sexualmente, mas por ser um homem íntegro, José não quis ter nada com ela. Mentindo para o seu marido, ela disse que José a havia atacado, o que fez com que ele fosse aprisionado por algo que não havia cometido. José, ele tentou ajudar os outros durante todo o tempo em que ele esteve na prisão. Ele nunca reclamava. E por ter tido uma postura correta no seu tempo de sofrimento, Deus finalmente o libertou e o favoreceu. Ele veio a ter tanta autoridade no Egito que ninguém mais em toda a terra estava acima dele, exceto o próprio faraó. Olha só, Deus também vingou José com relação à situação ocorrida com seus irmãos, tanto que eles foram obrigados a procurar José para obter alimento quando toda a terra passava fome. Mais uma vez José demonstrou uma atitude piedosa. Ele não os maltratou, embora eles bem o merecessem. José disse aos seus irmãos que o que eles haviam pretendido fazer para o seu mal, Deus havia transformado em bem. Que eles estavam nas mãos de Deus e não nas dele, e que ele não tinha o direito de fazer nada além de abençoá-los. Depois, leia lá Gênesis de 37 a 45 para saber a história completa de José. Nós podemos esperar resultados semelhantes quando nós passamos pacientemente pelo sofrimento e mantivermos uma atitude positiva e perdoadora. Levanta e anda, meu irmão, minha irmã. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia, pela tua presença viva, maravilhosa. Senhor, hoje falamos sobre um pouquinho da história de José, de uma forma resumida. José é um grande exemplo, Senhor, de fé, de obediência, de integridade. E que isso seja um espelho para todos nós cristãos. Muitos irmãos que estão aqui comigo, assim como eu um dia, passamos por tribulações, situações difíceis, de muita dor, sofrimento. Senhor, que eles aprendam que esse momento de sofrimento pode ser um treinamento para que eles subam de nível, para que eles verdadeiramente vivam os propósitos que o Senhor tem para cada um deles.
E todo o mal que assola na vida de cada um deles pode se transformar em bem. E depende única e exclusivamente de cada um. Que isso seja um despertar em seus corações, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão e irmã, uma pergunta. Você necessita de provisão em uma área da sua vida e não está realmente certo de onde ela virá? Então anime-se, porque no Salmo 111:5, o salmista registra que Deus deu alimento para aqueles que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Entenda, enquanto temermos a Deus, contaremos com a sua provisão. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é o Deus que provê. E a passagem está no Salmo 111, verso 5, que diz: Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Oh, glória! Agora, um adendo aqui. Temer a Deus. Muitos entendem que temer a Deus vem de medo. Ter medo de Deus. Através da nova aliança, Jesus morreu naquela cruz do Calvário por cada um de nós. E hoje nós vivemos essa nova aliança incrível que foi feita entre Jesus e Deus Pai, e nós entramos nela pela fé. Entenda que tudo já nos foi dado através desta aliança. E esse temor a Deus, quando nós entendemos verdadeiramente quem nós somos em Cristo e vivemos em intimidade com Ele, esse temor a Deus vem pelo amor. Nós não tememos a Deus porque temos medo dele, mas porque nós o amamos verdadeiramente. Talvez tenham dito para você que você vai perder seu emprego, vai perder a sua casa. Talvez você aí seja uma pessoa idosa vivendo da aposentadoria ou da previdência social e está se perguntando o que vai acontecer com você no futuro. O preço que nós vemos aí das mercadorias sobe sem parar. E o diabo fica sussurrando ainda no seu ouvido: você aí não vai ter o suficiente para viver não. Não é assim que acontece? Ou talvez as suas contas simplesmente não estejam em dia. Sua renda não é o bastante para sustentá-lo e você já está fazendo tudo o que poderia. Entenda uma coisa. Seja qual for o motivo da sua preocupação com seu sustento, marque este Salmo 111:5 em sua Bíblia. Medite nele. Decore, porque ele tem a chave para suprir as suas necessidades. Quando surgir uma necessidade em sua vida, você terá escondido a palavra de Deus no seu coração aí. E ela vai fortalecer você e vai te ajudar a permanecer em fé e não com medo. Creia que você já tem tudo em Cristo. Creia na palavra de Deus quando diz que Ele dá alimento e provisão àqueles que o temem. Seja qual for a sua situação, Deus ele atenderá às suas necessidades enquanto você continua a adorá-lo e engrandecê-lo. É exatamente como eu vivo hoje. Eu vivo 100% da provisão do Papai. E nunca me falta absolutamente nada. Muito pelo contrário. O que eu recebo, eu consigo ainda ajudar outras pessoas. Porque eu não me preocupo com provisão. Porque eu sei quem é meu Pai. E eu sei quem eu sou em Cristo. Olha só, enquanto eu adoro, enquanto eu engrandeço, enquanto eu fico na sua presença, Ele supre as minhas necessidades. A adoração, ela é leve, é estimulante. Por outro lado, a preocupação
torna o nosso coração pesado e gera perda de alegria. Então não se preocupe, adore, louve, fique na presença de Deus, crie intimidade com Ele e veja a provisão de Deus para cada uma das suas necessidades. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor e graça. Papai, muitos irmãos e irmãs que estão aqui aflitos por causa de provisão. Que eles entendam, Senhor, que eles não precisam se preocupar com absolutamente nada. Apenas precisam lançar as suas preocupações sobre Ti, Te adorar e Te louvar e crer verdadeiramente na sua provisão. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata e nunca vai fazer um filho passar necessidade. Mas tudo, Senhor, demanda-se fé. Que eles entendam, Senhor, que a preocupação vai tornar o coração deles pesado e eles vão perder a alegria. Mas a partir do momento que eles confiarem plenamente em Ti, o adorarem, o louvarem e ficarem na Tua presença, o Senhor proverá de uma forma farta na vida de cada um. Que eles tenham, Senhor, essa experiência incrível da Sua provisão. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu, Vinícius, eu costumava ter uma mente dispersa. E eu tive que treinar a minha mente por meio da disciplina. E não foi fácil. Às vezes ainda tenho uma recaída. Enquanto às vezes eu tento concluir um projeto, de repente eu percebo que minha mente simplesmente viajou para alguma outra coisa que não tem nada a ver com o problema que eu estou tratando. Acontece isso com você? Ainda não cheguei ao ponto da concentração perfeita, mas pelo menos eu entendo o quanto é importante não permitir que a minha mente vá para onde deseja ir sempre que quiser. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Permaneça na Rota. E a passagem está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que diz: Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Meu irmão, minha irmã, esta expressão seja reverente, no hebraico significa guarda o teu pé. Eu creio que essa expressão, nesse contexto de Eclesiastes 5:1, significa mais ou menos isso. Não perca o seu equilíbrio nem saia da rota. Essa expressão indica que uma pessoa permanece na rota mantendo a sua mente no que está fazendo. A palavra dispersa significa que vagueia sem destino, que perambula ou anda errante. Isso significa que a pessoa está tomando um curso de ação irregular, sem ritmo e sem direção. E se você aí é como eu, pode estar sentado em uma pregação, em alguma igreja, seja lá onde for, ouvindo o palestrante falar, apreciando aquilo e se beneficiando com o que está sendo dito, quando de repente a sua mente começa a se dispersar. E depois de algum tempo você acorda e descobre que não se lembra de nada do que estava acontecendo. Não é assim? Embora o seu corpo tenha permanecido lá naquele local, a sua mente estava no shopping, olhando as vitrines, ou pensando nos boletos que você tem que pagar, ou em casa jantando, ou pensando no que você vai comer depois daquele evento. Lembre-se o seguinte, lembre-se que nós vivemos uma guerra espiritual. E a mente é o campo de batalha. É ali que o inimigo executa o seu ataque.
E ele sabe muito bem que se não conseguirmos manter as nossas mentes no que está sendo ensinado, não ganharemos absolutamente nada participando de qualquer outra coisa, de qualquer evento, ensino. O diabo sabe que não podemos concluir um projeto se não conseguirmos disciplinar a nossa mente e nos concentrar no que estamos fazendo. Ter as nossas mentes dispersas também ocorre durante as conversas. Existem vezes em que, às vezes, eu converso com alguma pessoa, a pessoa estava falando comigo, isso há algum tempo atrás, hoje já não acontece tanto. Eu estava ouvindo aquela pessoa durante algum tempo e depois, de repente, eu percebia que eu não estava ouvindo nada do que aquela pessoa estava falando. Por quê? Porque, de alguma forma, eu permiti que a minha mente se dispersasse para outra coisa. O meu corpo estava ali parecendo ouvir, mas minha mente não ouviu nada. Eu passei por muito tempo com essa dificuldade. E quando esse tipo de coisa acontecia, eu fingia saber exatamente o que a pessoa estava dizendo. Hoje, quando isso acontece raramente, eu paro e digo assim: você pode voltar a repetir isso aí? Eu deixei a minha mente se dispersar e não ouvi nada do que você disse. Deste modo, eu sinto que pelo menos eu estou tratando do problema. Confrontar as situações é a única maneira de passarmos para o lado vitorioso delas. Permanecer focado não é importante apenas na nossa vida, em todos os sentidos. Na nossa vida profissional, espiritual, nossa vida social, relacionamentos. É algo vital também para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé aqui nessa terra, se nós quisermos vencer o inimigo. E eu encorajo você a prestar atenção aos seus pensamentos e não permitir que a sua mente se disperse. Defenda aí o seu campo de batalha, permanecendo concentrado, assumindo a sua autoridade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o inimigo já foi derrotado. O campo de batalha é a mente. Ele só quer pegar você através de ciladas e enganos. E uma forma de ele te pegar é através de uma mente dispersa. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que tu fazes, pela paz, pelo teu amor e graça. Senhor amado, estamos aqui com muitos irmãos e irmãs que têm a mente dispersa, como eu tive já um dia de uma forma plena. Que eles entendam a gravidade disso, que às vezes parece tão simples, mas é algo grave. É algo que o inimigo usa para que nós não alcancemos os nossos projetos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Que a partir de hoje, Senhor, isso seja uma revelação em seus corações e que eles permaneçam focados nos projetos que o Senhor colocou em seus corações, que eles prestem mais atenção nos seus pensamentos e não permitam mais que as suas mentes se dispersem. Que eles defendam o campo de batalha da mente, permanecendo concentrados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas, na verdade a grande maioria, experimentam tudo o que podia imaginar para encontrar satisfação e alegria na vida. Mas no fim, acabam esgotadas, decepcionadas e frustradas. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar aí no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é o segredo da realização. E eu queria falar uma passagem incrível para você que Salomão escreveu lá em Eclesiastes 2, 17 e 18, que diz: Por isso desprezei a vida
pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Forte, né? Olha só, Salomão, ele era um homem ocupado. E ele experimentou tudo o que podia ser experimentado. E fez tudo o que havia para fazer. Mas no fim da sua experiência, ele sentia-se irrealizado e amargo. Vinícius, então qual é o segredo da felicidade e da realização na vida? Jesus. Jesus. E como eu consigo isso? Conecte-se a Ele verdadeiramente. Conecte-se à videira. Seja um com seu noivo verdadeiramente como você é. E seja conduzido pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo. Com isso, você vai garantir que está sempre obedecendo à vontade de Deus e se entregando ao que Ele te chamou para fazer. Agora, isso sempre será fácil? Na verdade, não. Fazer a vontade de Deus não nos livra de desafios. Algumas vezes teremos problemas, ficaremos cansados, mas vamos dizer assim, será um tipo bom de cansaço que sentimos quando fazemos o que devemos fazer. Deixe-me encorajar você no dia de hoje a avaliar seriamente a maneira como você gasta seu tempo. Pegue a tesoura e, à medida que Deus dirigir você, corte de sua vida atividades e compromissos até que o ritmo dos seus dias não seja mais tão frenético. Perceber que você não pode fazer tudo e depois decidir com a ajuda de Deus o que pode e não pode fazer, o tornará mais eficaz nas coisas que você deve fazer e vai aumentar imensamente o nível de paz em sua vida. A paz é igual a poder, sem ela você ficará frustrado e fraco. Enquanto você avalia como gasta seu tempo e o que você está fazendo com sua vida, use esta regra simples. Se você sente paz a respeito de alguma coisa, continue fazendo. Se não sente paz a respeito, pare agora. Ouvir a sua própria voz reclamando de algo regularmente indica que você precisa fazer alguns ajustes. Deus, ele não quer que você termine como Salomão, odiando a sua vida e com o coração amargurado. O maior desejo do papai é que você aprecie estar dentro da sua vontade e esteja satisfeito e em paz, enquanto cumpre o seu chamado e propósito aqui nessa terra, para honrar e glorificar o nome dele. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça, misericórdia, paz, pela nova aliança selada entre o Senhor e o Deus Filho amado Jesus. Jesus querido, tantas pessoas correndo atrás, vamos dizer assim, querendo realizar-se, querendo o sucesso, querendo viver vidas incríveis. Só que existe só um sucesso, Senhor. É o Senhor mesmo. É a conexão contigo, Jesus. Que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos. Tudo que eles estão correndo atrás, Senhor, é tudo acréscimo que o Senhor dá. Que eles entendam que o Senhor é mais importante. Que essa conexão vai fazer com que eles vivam vidas inacreditáveis, sem limites, sobrenaturais. Senhor, que eles entendam que o tempo contigo é precioso, que o tempo contigo vai fazer com que eles deem passos de fé através da condução do teu Santo Espírito, Senhor. Que eles entendam, Senhor, que o que eles não sentem paz não é mais para fazer, mas serem dirigidos pela paz que vem de ti, essa paz que excede o entendimento, que o Senhor já nos deu através da obra consumada da cruz. Muito obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor fez.
O Senhor morreu por nós naquele Calvário para que nós vivêssemos uma vida e uma vida abundante. E que isso seja uma realidade na vida de todos nós, para honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, te amamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir
tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.